Olá, muito boa tarde. Estamos aqui mais um dia reunidos para o estudo do livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 72. Mas antes de começar, quero agradecer ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para que neste momento possamos ter paz, harmonia, possamos fazer o estudo da melhor forma. Também agradecer ao mentor deste grupo e aos nossos amigos espirituais e nossos guias por permitirem que este momento acontecesse. Jesus, ficai sempre em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja. Bem, então vamos iniciar este episódio 72 relembrando primeiro, estamos no capítulo 10 de Ocupações e Missões dos Espíritos, Bênçãos e Maldições. E a pergunta com que vamos iniciar é a pergunta 562. Já não tendo o que adquirir os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Que queirais que fizessem na eternidade ociosidade eterna seriam eterno suplício? E Kardec volta a reforçar a pergunta, perguntando de que maneira são as suas ocupações. E os espíritos respondem: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Aqui estamos a falar de ocupações, vamos lá ver. É que eu acho que já me ensinou isto, é que não existe inércia na criação de Deus. Os espíritos puros trabalham constantemente. As suas ocupações são muitas, no entanto, não poderemos compará-las com as ocupações humanas. São quase sempre todas materiais. Cada plano da vida requer trabalhos compatíveis com a sua natureza. As almas purificadas no amor não vivem na contemplação, mas sim da ação da fraternidade universal. Elas são co-criadoras, recebendo ordens da Suprema Justiça e executando-as. Quando se trata da terra onde Jesus é o governador, as ordens de Deus, é claro, passam por ele. Passam por ele e ele as repassa para os espíritos do seu reino. E esses ministros executam os planos, retransmitindo-os por vezes aos planos mais baixos, para que a obra seja feita em nome do Criador de todas as coisas. A vida é movimento. E o movimento é vida em todos os pontos, ainda que sejam nos mais recônditos pontos do universo. E se tudo se move, desde a matéria primitiva até aos acúmulos maiores, como pensar que os espíritos puros fiquem com as mãos paradas? O próprio Deus opera sempre. Disse Jesus a Marcos: eis que saiu o semeador a semear. O semeador maior que Jesus fala aqui é Deus. É Deus que faz a própria vinha. Se ele saiu a semear, quanto mais os espíritos puros, são os filhos do coração. Quanto aos homens, devem fazer o mesmo e sair para semear. Para semear, sim, as sementes do bem. Só um pouco, porque teve aqui deixa-me ver. Como Jesus
Jesus nos ensinou que nós colhemos o que plantamos. Vejamos bem o que devemos semear. A colheita é de quem planta. Essa é a justiça universal. Se ainda não tens a ocupação que define a tua vida no bem comum, temos tratado de procurá-la. Se ainda não sabemos escolher as sementes para que a leira seja fecundada pelos nossos esforços, temos de procurar aprender a escolher. A fonte de conhecimento é o Evangelho de Jesus. E o comando divino enviou o Consolador prometido na forma de uma doutrina, para ajudar os homens e almas a entenderem os seus deveres diante das necessidades de cada criatura. O Consolador instrui, igualmente. São milhares de mãos evangélicas para te ajudar. Basta que tenhas vontade. Jesus não falha com as suas promessas, como, pois, a tua obrigação. De semeador, a terra é agradecida. O que semeias, isso floresce. Se entregam-nos com abundância aquilo que plantamos. Se por acaso a nossa razão nos diz que os anjos trabalham constantemente, eles estão fazendo alguma coisa em favor dos que sofrem pela injustiça. E essa confiança nos dá ânimo para trabalhar e viver. Bilhões de espíritos laboram na terra e fora dela, em busca de harmonia para todos nós. Eles por vezes não são conscientes do trabalho das almas puras em favor da humanidade, mas eles estão trabalhando sob o comando do amor. Os espíritos puros recebem e executam as ordens de Deus. São os vigilantes da eternidade. E os homens podem e devem ser os vigilantes da área que o Senhor nos deu para dirigir, desde o seu corpo ao lar, à sociedade. Se nós formos cooperantes honestos na função das belezas imortais, onde as leis do amor regem e nos protegem, todos os grandes planos em favor da coletividade têm que os vigir do mundo espiritual para que a obra seja executada fielmente. Todos nós somos instrumentos de Deus. Somente Ele é o construtor da vida. Só Deus está comandando tudo e está em tudo. Em tudo palpita a vida pelo seu amor. Não é somente o espírito que trabalha. Tudo tem ocupações, de acordo com o que representa, onde se encontra. E vamos para a pergunta 563. São incessantes as ocupações do espírito? E vamos a resposta é a seguinte: incessantes sim, atendendo que sempre ativos são os seus pensamentos, porque quando vivem pelo pensamento, importa porém não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui o gozo, pela consciência que têm de ser úteis. E Kardec volta a perguntar: concebe-se isto com relação aos bons espíritos? Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? E a resposta é a seguinte: a estes espíritos cabem a ocupação apropriada à sua natureza. Confiais porventura ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Aqui falamos, segundo esta resposta do Espírito, e também estas perguntas pertinentes de Allan Kardec, falamos de ocupações, perdão, que são incessantes, são permanentes. Ou seja, como foi dito, os espíritos puros têm ocupações permanentes num imenso campo das atividades de Deus. É bom que a nossa compreensão atinja as verdades espirituais. Podemos considerar a Terra como uma vinha grandiosa, uma oficina de trabalho, em que cada um tem a sua ocupação de acordo com as possibilidades que alcançou. Somente o trabalho nos eleva, quando a nobreza de caráter nos inspira. Podemos verificar a que ordem pertence um espírito pelo trabalho que ele realiza, pelos seus pensamentos e ideias. Quando uma alma nos deseja influenciar para o mal, ela ainda está presa no que pensa.
e também naquilo que faz. Se nós repararmos os grandes vultos da sociedade, eles são exemplo máximo das realizações. E as fazem com alegria, mesmo que as enfermidades queiram dar sinal vermelho aos seus nobres ideais. Eles não param. Os seus pensamentos são cada vez mais purificados pela grandeza do seu coração e para entender a fraternidade cada vez mais com laços eternos nos corações. Mesmo os espíritos inferiores não ficam inertes. Eles fazem alguma coisa que a bondade divina termina. Como em uma grande obra no mundo, é necessário o trabalhador, desde o mais humilde servente até o mais hábil engenheiro. Deus serve todos para que dê formação grandiosa a tudo. Somos filhos nascidos de um Pai amoroso e santo, que não se esquece do vírus ao homem, do anjo à corte de ministros que o cerca, irradiando amor puro. O Senhor distribui a todos os seus filhos a mesma cota de vida. Recorde, nós fomos criados simples e ignorantes, todos, não houve exceção. A diferença é que nem todos a diferença que há é que nem todos respiram o mesmo alimento, mas sim cada um de acordo com a evolução que alcançou. Notemos que ainda assim se encontra nos Atos dos Apóstolos ditos por Pedro. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama-os a todos na mesma dimensão de vida, por serem todos seus filhos. Pelo que se vê na terra, pode-se notar que a chuva é para todos, caindo em todos os lugares com a mesma substância divina de vida. Os ventos sopram com os mesmos elementos e o sol não deixa de fazer a mesma coisa. Se nós pensarmos sobre as outras coisas em todos os rumos da atividade, as ocupações dos espíritos são inúmeras, de acordo com o grau a que pertencem, não é? Como sabemos, quanto mais cresce a alma, mais o seu trabalho purifica. As ferramentas dos espíritos superiores são os seus pensamentos educados e instruídos para a manifestação do Criador. A vontade do Pai é soberana em toda a sua casa universal. Não há sofrimento nas ocupações dos espíritos puros. Acontece o contrário. Eles sentem gozos pelas suas ocupações. Prazer indescritível que ultrapassa todos os modos de assimilação do nosso raciocínio humano. Somente a intuição apurada no reino do amor pode sentir os gozos celestiais, de onde se compreende o valor do trabalho com Jesus. Nós, espíritas, devemos entender a mensagem do Evangelho com mais propriedade, pelos canais da mediunidade que cultivam, nas bases do amor e da própria ciência. O Espiritismo, a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, é a volta de Jesus, a anunciar coisas novas que ele, na época, não poderia dizer. Nós, espíritos, por assim dizer, somos os novos discípulos, que devem ouvir a voz do mais alto, purificando os seus sentimentos, deixando o fardo das preocupações terrenas e o jugo das próprias inferioridades, procurando, na verdade, a nossa libertação espiritual. Quando um espírito alcança determinada posição na escala evolutiva, ele aproveita o tempo de maneira que esse tempo aproveitado com Jesus descarrega as suas faltas, mas não o sofrimento. Mas amando a tudo e a todos sem distinção, reconhecemos perfeitamente que Deus é amor. E vamos para a pergunta 564. Haverá espíritos que se conservam ansiosos que em coisa alguma... Haverá espíritos que conservem ansiosos em que coisa alguma útil se ocupem? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: mas este estado é temporário e dependendo do desenvolvimento das suas inteligências. Há certamente como há homens que só
que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e se adotar o desejo progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio. Mas, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto do que vontade expressa. Então, aqui nesta pergunta 564 falamos dos espíritos ociosos. Bem, a vida no universo é diversificada em todos os seus fundamentos, sabemos isso, não é? Mas falando que a vida é movimento, é que realmente não existe vida sem que ela se mova. A própria linguagem se mostra fraca para explicarmos determinados assuntos de modo a compreensão se faça mais clara para todos os homens. Existem espíritos ociosos? Essa é a interrogação que nos inspirou. De facto, existem espíritos ociosos, preguiçosos, que não desejam trabalhar. Pela expressão do assunto, nos parece que esses espíritos estão na quietude total. Não, os espíritos que nada desejam realizar também estão progredindo, embora muito lentamente sem a sua participação, e sim pela força do progresso universal, que é a bondade do Criador. Eles dormem, mas não a lei do amor, que nos sustenta a todos. Ela é dinâmica, mesmo a intimidade da menor partícula de uma galáxia, estruturando tudo na sequência espiritual e dando a tudo condições de agradecer para Deus. Nada para na criação, e o próprio tempo se encarrega de despertar os que dormem para a realidade cósmica. Mas acordamos, passamos a ativar a nossa parte e crescemos com a nossa boa vontade. Não existe ociosidade. Todos os caminhos, mas todos caminhamos, pela vontade daquele que nos criou. Porém, todo o sono é transitório. E se é transitório, mesmo quando estamos dormindo, opera-se em nós o crescimento por lei. Compete a nós observarmos essa verdade. É Deus em tudo acionando a vida para dar vida. O tempo nos mostrará que o trabalho honesto nos dá prazer. E nele e por ele nasce a esperança, porque não existe felicidade sem trabalho. E o maior prazer dos espíritos elevados é o labor honesto. É cumprir a vontade de Deus na sequência que quiser própria, sob o comando universal. Todos fomos feitos iguais. Não há razão para a desarmonia dos nossos sentimentos, nem para a mecânica universal, nem que a mecânica universal mude o seu ritmo. Pois Deus criou o amor como lei maior. E isso faz com que o nosso dever é amar a Ele em todas as coisas e ao próximo ou a tudo como a nós mesmos. Daí, sem obediência às leis estabelecidas, não existe paz para as consciências. É que se nós encontrarmos alguns companheiros, amigos, que são ociosos, e são muitos, se calhar, não os podemos julgar. Nem podemos tirar deles a oportunidade de despertar com o seu trabalho. Isso, porém, vem da estatura espiritual. Ajuda com os teus recursos. Porque todos nós precisamos de algum momento dos sirineus, bem como de sermos um deles, o caminho que percorremos. Quem vive nas trevas, quando conhece a luz, não deixa de procurá-la, sendo ela melhor. A própria vida nos inspira para isso, para esse desejo. E alarde por nós por novos padrões da vida e do conforto. Quem não sabe que a alegria é melhor que a tristeza, o amor melhor que o ódio, a paz melhor que a guerra. O estado de ociosidade é temporário.
Quem dorme em demasia cansa-se pela ociosidade. O trabalho e a saúde não despertar das virtudes, desde que seja feito com honestidade e amor. Vamos pensar, se Deus parasse de operar na sua criação, Deus nunca entrou na ociosidade. Por isso vamos trabalhar todos os dias por amor à causa da vida, porque quem realiza está no caminho da felicidade. Teremos, por exemplo, as abelhas, as formigas, os animais, as aves, os peixes. Todos eles têm a sua cota de trabalho, que às vezes os homens ainda ignoram. Mas lembremos que o Evangelho, acima de tudo, é um estatuto de trabalho para a humanidade. Trabalhar para a humanidade é a lei do progresso e bem-estar para a vida na Terra. E saber trabalhar com Jesus é a vida que alimenta vidas, é tranquilidade para a consciência. E vamos à pergunta 565. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? A resposta é a seguinte: atentam no que prova a elevação do espírito e seus progressos. Aqui nesta pergunta 565 falamos de arte, não é? Mas a resposta dos espíritos superiores é muito clara, porque os espíritos elevados atentam para o trabalho honesto. A arte é um dom que a alma desenvolve, mas já existe dentro de cada um de nós. O pintor, o escultor, o escritor, enfim, todos os trabalhos empreendidos pelos homens que têm um traço de progresso, os espíritos os assistem. E os espíritos puros os assistem. Dando-me obria esse exercício para mostrar-nos cada vez mais a beleza daquilo que pode fazer o homem. O artista em geral pode ser médio. No entanto, é de sua alma escolher qual o tipo de assistência que lhe convém atrair. Jesus, o mestre dos mestres, na sua arte divina, vem-nos mostrar como poderemos atrair os espíritos angélicos para nos coadjuvar, como poderemos coadjuvar os trabalhos, digamos. Os trabalhos que fazemos, modificando os nossos sentimentos, limpando a nossa mente das mazelas inferiores. A força divina cresce em nós e nós plasmamos nela o que desejamos ser. Ao passo, se nos educarmos nos conceitos evangélicos, teremos companhias espirituais elevadas, de forma que a vida será compartilhada com a vida de Cristo em nós, que é o nosso motivo de glória. Tudo no mundo cresce e a esse crescimento chamamos progresso. De acordo com o despertar de cada das nossas qualidades, tudo em nosso torno, ao nosso redor, muda, acompanhando-nos e nos dando condições para novas elevações espirituais. Nada fica parado no tempo, nem o próprio espaço. Se tudo se move para evoluir, estacionar, parar, é querer mudar as leis de Deus, que se move sempre. Somente Deus, pelo que sabemos, não evolui, porque é a perfeição absoluta. Não precisamos da força do progresso. Ou melhor, não precisando da força do progresso. Ele é o Criador de tudo, mas depois dele todos os seus filhos que o cercam, em todos os departamentos do universo asseiam, por subir mais, dilatar os seus conhecimentos de dimensão para dimensão. Nós precisamos de entender as leis estabelecidas por Deus que nos protegem. Quando o homem começa a entendê-las, ele passa a se libertar das coisas materiais, por saber que tudo pertence a Deus e que o seu uso bem formado na sinceridade é o justo e não impede o seu crescimento espiritual. O termo renúncia deve ser muito bem entendido na sua profundidade. Devemos notar o que ocorreu com Barnabé ao ser chamado para a vida cristã. Está nos Atos. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés
dos apóstolos. Para acompanhar o Cristo como um dos seus seguidores, não se pode estar preso a bens materiais, devendo ser-se livre. Entretanto, a renúncia está somente nos bens materiais. Ela avança à área moral para todas as situações que existem e que se compõem da vida reta das criaturas humanas. José Barnabé, levita, era natural do Chipre, onde ele deveria dar exemplos da mais alta honestidade com Cristo e o desprendimento daquilo que mais os cipriotas valorizam, os bens materiais. Qual a renúncia que nós já fizemos em favor da nossa solidificação na doutrina de Cristo, de Deus? E como espírita que deverão ser? Isto é pergunta, não é de uma imposição, deverão ser. Como espírita, já motivamos renúncias no silêncio da nossa vida, mostrando sem palavras que confiamos na força soberana e na sua justiça. Os espíritos superiores se interessam por todos os movimentos onde brilham a honestidade, o amor e a perfeição. Se nos esforçarmos no autoaperfeiçoamento, mãos invisíveis estão ao nosso lado, ajudando-nos a carregar a nossa cruz e nos instruindo acerca da vida contínua. A renúncia cristã é uma arte que atrai para o coração a luz do amor. E agora vamos passar para a pergunta 566. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor, arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto da sua predileção durante a vida? E a resposta é a seguinte: tudo se confunde no objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida de anseios que lhes proporcionem de auxiliar as almas e se levarem para Deus. Demais esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência que conhecestes pode ter cultivado em outra anterior existência, pois o que lhe cumpre saber para ser perfeito. Assim, conforme o grau de adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que quis que significasse dizendo que tudo se confunde no objetivo geral. Se notarmos o seguinte: o que no nosso mundo atrasado consideramos sublime não passa de infantilidades comparado cá nos mundos mais adiantados. Como é que nós possamos pretender que os espíritos que habitam nestes mundos, onde existem artes que nós desconhecemos, admirem o que aos seus olhos corresponde a trabalhos colegiais? Por isso, atentam no que demonstra o progresso. E Kardec volta a perguntar: concebemos que seja assim, que se tratando de espíritos muito adiantados, referimos, porém, a espíritos mais vulgares que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a esses, diz os espíritos, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Porém, podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. Aqui falamos de qualidades. Vamos lá ver. É que os 12 talentos inerentes à alma, como por passar do tempo, com o passar do tempo, vão despertando e crescendo para a vida. Onde é preciso, o espírito dedica-se por vezes, em muitas reencarnações, a uma arte. Se tem tendência para essa arte. Entretanto, quando ele não mais precisa de estudá-la,
passará para outra. Pode-se dar que o seu interesse mude de repente para outra, onde deverá buscar novas fontes de saber. A perfeição é um conjunto de conhecimentos espirituais que Deus sabe necessários para a vida de todos nós. Se somos todos iguais, todos temos os dons guardados no fundo da nossa consciência, que se reflete na mente quando necessário, para que possamos nos evidenciar em busca da perfeição. Deus não ama mais um filho do que o outro. O seu amor é universal. Ele é o sol da vida, que não escolhe e não tem predileção para nada, fornecendo-nos para todos a mesma intensidade do seu amor. Observemos os Atos dos Apóstolos. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e ele, purificando-lhe pela fé os corações. É que nesta existência, se nós ainda não despertarmos tais ou quais, ou uns ou outros dons, não nos fiquemos perturbados. Já os tivemos, se calhar, despertado anteriormente, ou iremos despertar amanhã. É que ninguém fica órfão destas belezas imortais da vida. O Criador de todas as coisas não faz distinção entre as criaturas, como já falámos. Amando a todos de igual modo. Apenas que cada um recebe seu amor de conformidade com o seu despertar espiritual. A perfeição é um conjunto de talentos despertos e exercício, fornecendo a felicidade à alma que se esforça para buscá-lo. Os espíritos superiores são atraídos pelos homens de igual tendência, e os inferiores circundam as criaturas que vivem na sua dimensão. As grandes almas do mundo são fáceis de serem reconhecidas como tal. E tudo o que fazem se encontra incluída na humanidade. Os seus pensamentos são mais puros em relação ao bem comum. E têm sempre uma oficina mental se desenvolvendo ao bar. Tudo se confunde em um objetivo geral. Como o próprio oceano, formado gota a gota, que é formado de gota a gota. Como um edifício que é erguido tijolo a tijolo. E o corpo, de célula em célula. A todos o maior está formado por um conjunto de pequenas coisas. O próprio livro que nós estamos a estudar se organizou, letra a letra, para que nós possamos entender esta mensagem de libertação. Para entender melhor o crescimento dos espíritos. Vejamos, em outros mundos mais adiantados do que a Terra. E o que é que nós pensamos ser? O que pensamos ser uma sublimidade no mundo é um vazio em mundos elevados. É que a evolução é relativa em todos os ângulos da vida. Podemos comparar os nossos afazeres e os nossos divertimentos como sendo os das crianças num mundo elevados. Na verdade, nós somos crianças comparado com o que devemos ser daqui a muitos anos. A Terra deve passar pela lei do progresso, ser um mundo melhor, subir na escala dos mundos venturosos. E para tanto, devemos agradecer a Cristo, que como diretor do planeta despejou seu amor e sua sabedoria na humanidade inteira, mesmo que essa não tenha correspondido à sua renúncia. Ele não mudou de opinião. E o seu amor cobre todas as dificuldades. Ele continua amando e servindo a todos, com o mesmo interesse. E vamos para a pergunta 567. Costumam os espíritos imiscuir-se de nossos prazeres e ocupações? E a resposta é a seguinte: os espíritos vulgares, como dizeis, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis de conformidade com as suas naturezas. Como assim aconteça, porque para serem os homens impelidos
pelas diversas veredas da vida. Necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Sobre esta pergunta, Kardec faz um pequeno comentário que vou ler. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conformemente ao grau de elevação ou de inferioridade em que se acha. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda não se extinguiram neles. Vamos ver aqui. Nesta pergunta 567, nós estamos a falar de prazeres e ocupações. É que nos nossos prazeres e também nas nossas ocupações nos cercam muitos espíritos do mesmo nível dos nossos sentimentos. Ela é justa e correta. Ela garante a estabilidade daquilo que somos e com o que podemos atrair para os pensamentos, configurando assim a nossa vida, na vida dos que nos cercam. Se ainda estamos envolvidos em paixões inferiores, certamente que os espíritos da mesma estirpe nos acompanham, inspirando os seus desejos. Entretanto, a bondade de Deus a ninguém deixa órfão do seu amor, e sempre ordena que espíritos de alta linhagem espiritual nos acompanhem mesmo à distância, a desfazerem o que seja aquilo que possa ser mais um fardo para nós a carregar, trazindo tudo o que recebemos em lições edificantes, sabendo que no amanhã poderemos ser um dos que guiam livre e pelo amor universal. Pois se nada se perde, o espírito é que vai perder. Os ditos demónios são almas que logo se cansam de perturbar o ambiente, os homens, e passam a ser alunos de Jesus, ao verificarem que somente o amor traz alegria para sempre e que o mal não compensa. O espírita deve ter cuidado com os seus prazeres e com as suas ocupações, porque nesses sentimentos é que deverão atrair algumas almas com os mesmos ideais. O espiritismo tem como missão despertar os encarnados com os seus deveres e mostrar a cada dia que passa que devemos reformular os nossos ideais, mudar, se ainda não mudamos os nossos hábitos, esquecer que existe o mal e aproveitar todo o tempo no bem comum, visando o progresso dos seus semelhantes e todas as coisas. Se a terra formasse um lar, podíamos ser instrumento para os outros. Podíamos ser instrumento para os outros reencarnarem. Não foi por acaso a união de almas idealizadas por Deus. Foi para que o amor pudesse surgir nos corações e desenvolver-se no tempo com as novas feições da vida. Vejamos o que Jesus disse em Mateus. Por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É que se o Mestre é a fundamento da vida da Terra, ele cuida de instruir as vidas que nelas estagiam, e a sua promessa é sempre cumprida. Em um lar se reúnem 2 ou mais pessoas em seu nome, por compromissos no mundo espiritual, e reúnem-se em seu nome.
Ele estará no meio deles, dando assistência e dirigindo os corações para a formação daqueles que chegam para amar e instruir, e dos que vêm para ser amados e instruídos. Devemos compreender que o ciúme, as paixões inferiores, podem nos levar ao caos, podem nos levar a sofrimentos duros. E se já sabemos disso, nós podemos evitar muitos males, corrigindo muitos sentimentos que não estejam em harmonia com Cristo. Se nós não modificarmos os nossos sentimentos e purificá-los, os espíritos vulgares aproximar-se-ão de nós, inspirando suas paixões, que por vezes são piores do que as dos homens. Todas as ideias são sementes que podem germinar, desde quando se encontram na terra, que os assimila. Nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, foi o grande semeador, favorecendo todas as terras dos corações, com as sementes do amor, diversificadas em muitas virtudes. E o Espiritismo, a doutrina de espíritos, é a revivência, queria dizer, do Senhor, mostrando em toda a sua extensão as claridades do Evangelho, para que as criaturas possam sentir-se seguras de que estão acompanhadas pelos anjos, crescendo nos corações a esperança de que existe a felicidade para todos, sem distinção. E ela existe. Então façamos uma coisa. Comecemos a combater o egoísmo e o orgulho, porque elas são chacas da humanidade. É como a lepra terrível que fez sofrer muitos povos. Procuremos a verdade, que ela é Jesus com os braços abertos para nos livrar de todo o mal, fazendo despertar em nossos corações o mais puro amor. E vamos à pergunta 568. Os espíritos têm missão a cumprir? As cumprem na erraticidade ou encarnados? Podem tê-las num e outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, aqui falamos em espíritos errantes. A missão dos espíritos errantes consiste em ocupar as nossas mentes no trabalho, as suas mentes, no trabalho em favor da coletividade, e mesmo que não seja desta forma, sempre o bem estará presente nos seus ideais. E conforme o desempenho, eles avançam na escala de progresso. As missões destes espíritos podem ser como encarnados, ou mesmo como desencarnados em erraticidade, como diz, como a que tem resposta aos espíritos superiores. O espírito, quanto mais cresce na espiritualidade, mais realiza. É porque o pensamento está sempre em movimento também. Nós temos aqui então a vida e o próprio amor. Os espíritos a que chamamos errantes têm as tarefas onde quer que seja, e é pelo trabalho que lhes cumpre fazer que vão alcançando a sua liberdade. A alma, quando reconhece que é filha de Deus e alimenta o respeito por esse ser grandioso que a criou, quando ama a Deus sobre todas as coisas, está segura do seu caminho, nada teme dos processos de evolução, que por certo virão ao seu encontro. Todos nós temos guias espirituais, encarnados e desencarnados. Não os guias espirituais. Todos nós, encarnados e desencarnados, temos guias espirituais, assim é que está correto. E quando sentirmos bem-estar na consciência, com os seus conselhos, exemplos, a razão nos afirma que é verdade. E se alguém acha errado o roteiro que teríamos com eles,
Podemos responder como João anotou no Evangelho. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. O espírito que tria os caminhos das paixões inferiores, que tudo faz e inspira fazer, é criando desarmonia nos outros. É verdadeiramente cego. Depois conhece Jesus que alguém, em nome do Mestre, o guia, ele passa a ver claramente as coisas e as leis de Deus palpitando em tudo. A nos falar da linguagem universal, por vezes sem palavras. A carne constitui uma prisão, de certa forma. Mas se temos olhos para ver, é uma escola como sendo bênção de Deus para o nosso aprendizado. Se ainda podemos comparar, diremos que o espírito vai descendo até a carne, ponto a ponto, para a sua subida. Para a sua subida, porque é verdadeira, e deixa ela quantas vezes for necessário na expressão das vidas sucessivas. Entenderam? É que a reencarnação é lei universal em todo o mundo, em todos os mundos e em todos os reinos da natureza. O espírito desperta como encarnado na erraticidade. Perdão, o espírito desperta como encarnado ou na erraticidade, queria dizer. Todo lugar serve de lugar para crescer. Não devemos ficar tristes com os que já estão nas escalas primárias. Com aqueles que estão nas escalas primárias. Algum dia estarão no cimo da escada de Jacó. Simboliza bem a elevação da alma no degrau a degrau, de passo a passo, sem violentar as leis divinas. Deus não tem pressa, mas não para. Deus não tira as ocupações de seus filhos. Elas são funções divinas que transformam a intimidade de cada criatura em paraíso de luzes, em templo sagrado da vida eterna. Aos que se encontram na carne, temos que concitamos a que aproveita as oportunidades de servir onde forem chamados a operar. Estamos constantemente sendo chamados e escolhidos para etapas de trabalho. Precisamos de acordar do sono que a ignorância nos impõe. Mesmo a alma que não se preocupa com trabalho, algum está trabalhando sem saber. Está trabalhando dentro da sua consciência. Deus opera em silêncio, de maneira que no momento exato ela acorda por não ter mais sono. Se Deus está em todo lugar, a sua presença não traduz inércia. Algo deve ser movimentado pelo seu sofro. Entre mentes existe, a nossa parte, que somente nós fazemos quando reconhecemos a verdade que vem envolvida, como sendo a nossa obrigação ante a harmonia divina. Não percamos o ânimo, que os anjos do Senhor já foram igualmente errantes, e hoje operam como ministros da sua inteira confiança. A felicidade deles é fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas. A linguagem humana não tem condições para traduzir a felicidade de uma alma pura no reino do amor. Vamos à pergunta 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que impossível fora descrevê-las, respondem. Muitas há que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhes sobre os seus desígnios. Kardec faz um comentário a esta pergunta 569. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos e dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistirem os doentes, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, corrigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos.
Pode-se dizer que há tantos géneros de missões quantas espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no mundo moral. Assim se adianta conforme a maneira que desempenha a sua tarefa. E que importante este comentário de Allan Kardec. É que, nesta pergunta estamos a falar de missões dos espíritos errantes. A atividade dos espíritos errantes são variáveis na criação de Deus, como todos sabemos isso. Conforme o estado espiritual da alma será a sua tarefa junto à natureza e junto aos homens. Há muita atividade para os chamados espíritos errantes. E é bom que muitas delas fiquem ocultas. Por enquanto, devido à falsa interpretação que os homens, todos nós podemos dar a esse trabalho bem diferente daquilo que conhecemos na Terra. Tudo o que existe e tudo o que é feito entre os homens ou é por permissão daquele que é a vida. Tudo o que se faz no mundo e no plano do espírito é objetivamente o bem. Deus sabe transformar todas as coisas em coisas úteis. Se tudo o que se faz é com permissão de Deus, como nos fala o livro dos Espíritos, e muito bem, Ele está connosco. Ele está connosco e executamos as suas obras. Neste sentido, Paulo disse aos Romanos: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se é Deus por todos nós, quem será contra vós? Contra nós. Vou repetir. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É que estamos a falar. É que se o Senhor nos concedeu fazer o que estamos fazendo, são lições que devemos aproveitar, procurando fazer a nossa parte bem. E que ela seja bem feita, aprimorando as nossas qualidades espirituais a cada dia que passa. Os espíritos que desejam servir são aproveitados nos serviços compatíveis que os seus trabalhos evolutivos, com os seus trabalhos evolutivos, e nesse trabalho eles vão crescendo de modo a que a libertação vai ficando cada vez mais perto e a conquista de uma paz de consciência mais favorável. Se os espíritos puros têm uma paz de consciência imperturbável, devemos caminhar para lá. E essa paz é do nosso esforço. Nos esforços de cada um de nós. No entendimento e na prática da caridade e do bem e do amor. Procuremos entender as leis do Deus que vibra em todas as coisas. Começando por dentro de nós. Esperando que nós possamos abrir as portas do coração pela harmonia da mente. De modo a fazermos criar na consciência o paraíso feito pelo Senhor em nós e para a nossa felicidade. Os espíritos errantes são trabalhadores da divindade em favor da paz universal. Eles cuidam das plantas, das águas, da terra, do fogo, do ar e, no entanto, irão ser-nos mostrados, irão-nos mostrar, cada vez que os agentes mais diretos de Deus estão comandados esses companheiros, sem que eles percebam essa dávida para o seu aprendizado. O que já sabemos sobre este assunto dos trabalhos dos espíritos basta para aquilo como é que é dizer? Para que nós mostremos respeito a eles. Onde quer que eles se ocupem é o bem irradiando nos nossos corações. Ao tomarmos um copo de água, agradecemos a Deus e aos seus agentes que trabalham ali, purificando esse líquido sagrado todos os dias. Ao comermos uma fruta, façamos o mesmo. Assim procedendo, também em relação ao ar que respiramos, que se move por milhares de mãos invisíveis, operando por amor. Tudo aquilo que tocamos já foi tocado por eles, pela vontade do Criador. Em todo o trabalho que fazemos, alguém não está visível. Alguém que não está visível, nos ajuda para que
esse trabalho sai melhor sem nenhuma ostentação. Se são somente os doentes que necessitam de médicos, ajudemos com as nossas possibilidades os espíritos doentes que estão trabalhando para a paz de todos. Mostrar mesmo como encarnado o que possamos doar. Nós somos uma alma de Deus e devemos mostrar-nos como tal, que ser-nos há dado o que deres pela justiça e também pelo amor. E hoje ficamos por aqui, neste episódio 72. Mas antes de despedir, quero pedir ao nosso Mestre, nosso Guia Maior, nosso mão espiritual, nosso mentor, Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, por permitirem haver paz, amor, discernimento. Neste momento em que estudamos o episódio 72 do Livro dos Espíritos. Que a paz, Jesus, a tua paz, permaneça sempre connosco, hoje, amanhã, no futuro. E que assim seja. Obrigado por terem assistido. Voltarei dentro de um par de dias para o episódio 73. Muita paz, muito amor e que Jesus permaneça sempre convosco, agora e sempre.